Romanos 12:1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse texto, encontramos o apóstolo Paulo falando sobre o culto. Este culto que prestamos a Deus, e a melhor maneira realizarmos este culto. Como realizarmos, como apresentarmos um culto perfeito a Senhor. E não um culto que venha nos trazer maldição. Porque há o culto que traz maldição. Há o culto que, em vez de trazer vida, ele traz a morte. Ele traz a destruição. Ele traz a ira de Deus. Vamos falar desses dois tipos de culto. Eu quero começar abrindo sobre o culto individual. O culto. O significado desta palavra culto significa homenagear, homenagem a uma divindade. Porém, a Bíblia nos revela que o culto ele vai além disto aí. Muitas pessoas acham que o culto é uma maneira de agradar a Deus. Que o culto é uma maneira de ofertar a Deus. E eu quero começar dizendo que o culto é um sacrifício. Se o culto não é um sacrifício, se existir o culto sem sacrifício, ele é um programa social. É apenas um programa social, um programa de encontro, onde as pessoas vão igualmente às redes sociais. As redes sociais, quando nós postamos na nossa rede social, postamos o lado bom, postamos o lado positivo. Ninguém posta os seus defeitos na rede social. Postam apenas as suas qualidades e as suas benevolências. Mas o culto é um sacrifício. Que tipo de sacrifício é este? Nos programas sociais, se eu participo conforme o meu gosto, se está conforme eu gosto, conforme eu quero, aí sim, o programa é bom. O culto não pode ser isto. O culto não precisa ser exatamente do jeito que eu não quero. Mas, porém, ele não pode ser tudo o que eu quero. O culto é feito para o Senhor. O culto não foi feito para mim. Tem pessoas que dizem, hoje eu não gostei do culto. O culto não foi feito para você, nem para mim. O culto é feito para o Senhor. Então o culto exige sacrifício. E este sacrifício é o sacrifício do próprio ego. Eu não posso cultuar a mim mesmo. Se o culto tem que ser do meu agrado, este culto é para o meu ego. É para mim este culto. Eu estou cultuando a mim mesmo e não cultuando ao Senhor. Renúncia. Este culto, este sacrifício do culto exige renúncia. Eu não posso estar conformado com as regras do mundo, com a liturgia do mundo. Eu não posso seguir a liturgia dos programas mundiais para o meu culto ao Senhor.
O meu culto sou eu. Eu vivo o culto. E o culto vive em mim. A minha vida tem que ser pautada em exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aí é o meu culto. E este culto eu faço ele onde eu estiver. No trabalho, na igreja. Porque muitos vão para a igreja sem cultuar. É o lugar que menos cultuam, é a igreja. Porque vão para a igreja para ter um culto conformado com a sua vontade. Ele quer uma liturgia que ele vê lá fora, que agrada ao seu ego, e ele quer trazer para dentro da igreja, para o seu local, entre aspas, culto, fecha aspas. Porque o culto é permanente. O culto individual é permanente. Muitos dizem assim, o culto começa quando eu começo a me vestir para mim para a igreja. Não, então está errado. E até se começar a se produzir, a se maquiar, não começou o culto, não havia culto antes, a sua vida não estava cultuando ao Senhor. O culto é permanente. Sim. Quando estamos no trabalho, quando estamos indo para o trabalho, quando estamos fazendo negócio, tratando de negócio, estamos cultuando. A nossa vida glorifica ao nome do Senhor. Tem que ser desta maneira. Um culto permanente, um culto individual. Eu vivo o culto e o culto vive em mim. O culto precisa viver em mim. Ou seja, exaltando ao meu Senhor. Tem pessoas que baseiam o seu culto na aparência. Tem pessoas que baseiam o seu culto na aparência. As vestes estão dizendo que eu estou cultuando. Os adereços, as joias estão dizendo que eu estou cultuando. O meu cabelo está dizendo que eu estou cultuando. Mas e aí, se é apenas na aparência, como muitas pessoas, e o interior não está cultuando? A sua vida interior, lá o coração, a alma, não está convertida. Existe este culto? Não. Este culto nada serve, nada é. O culto é de dentro para fora, não de fora para dentro. O culto. Há também um culto coletivo. É o segundo tipo de culto, culto coletivo, ou lugar do culto, onde a igreja, o povo de Deus, é convidado para se reunir e ali prestar um culto. Pode ser num templo, numa praça, como era de costume antigamente. Hoje já não se vê isto, mais ainda em alguns lugares. Há o tipo de culto na praça, realizado na praça. Há o tipo de culto que é realizado em residências, em tendas, num local debaixo de uma árvore. Enfim, o local independe. Porque o culto é caminhante até lá. Não é o local que vai fazer o culto. Não é o local que vai diferir na qualidade e na espécie do culto. Mas sim os cultuantes, que ali estarão reunidos para juntos prestar este culto coletivo. E este culto coletivo precisa de ordem e decência. Ele não pode ser um culto desordenado. É um culto onde as pessoas controlem o culto. Hoje estamos vivendo em dias que a tecnologia tem produzido muitas coisas para o nosso entretenimento, vamos assim dizer, para trabalhos também. São ferramentas de trabalho. Temos vários aparelhos tecnológicos que estão a nosso dispor.
Mas precisamos controlar estes aparelhos. Não permitir que estes aparelhos nos controlem e venham interferir no nosso culto. Porque quando estamos no culto, estamos levando a nossa vida, a nossa alma para o nosso Deus. Não podemos desviar a atenção deste culto para o que quer que seja. Para a tecnologia, para pessoas. Seja lá o que for o nosso culto, se estamos no culto coletivo, estamos cultuando na comunhão da irmandade até a glória do Senhor. Devemos celebrar a morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha. E celebrar com domínio, com ordem e com decência. Com reverência. Também. Reverência, essa palavra tem se perdido ao longo dos nossos dias e muitas pessoas já não sabem mais o que é isto. O culto tem o seu objeto do culto. O que é o objeto do culto? O objeto do culto tem que ser. Vou repetir. Não deve ser. Tem que ser Jesus Cristo. O objeto do culto. Muitas pessoas hoje adoram o pregador e seguem a Jesus. Cultuam ao pregador e dizem que cultuam a Jesus. Adoram o pastor, cultuam ao pastor e dizem que estão cultuando a Jesus. É uma idolatria mascarada. Principalmente está em uso em nossos dias. Essa espécie de idolatria. Disfarçada para que ninguém entenda que é idolatria. Igualmente o povo de Israel. Eles adoravam Moisés e seguiam a Deus. Eles adoravam Moisés e seguiam a Deus. Lá em Êxodo capítulo 32, vamos encontrar aquele povo. Moisés subiu ao monte e passou vários dias, não descia e demorou demais. E o povo disse: olha Moisés, olha Arão, o Moisés que subiu ao monte, olha só a qualidade de expressão expressiva do povo usou para com Arão. Este homem, Moisés, que nos tirou, esse homem que nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Então levanta-te, Arão, faze deuses. Sabe por quê? Porque para ele os sinais que Deus havia feito lá no Egito, e os milagres, o mar vermelho e tudo mais, dependiam de Moisés. Então Moisés provavelmente morreu, e o Deus de Moisés morreu junto com ele. Então Arão faz um Deus para nós, para que nós possamos seguir a nossa jornada, e esse Deus que você vai fazer, Ele vai nos levar e vai fazer as maravilhas. Porque precisamos. É o que está acontecendo hoje em dia. Aí Arão disse: então tirai as joias das vossas mulheres, tirai o vosso ouro, trazei para que eu possa fazer esse Deus. E o que estamos fazendo hoje? Vamos pegar o suor do nosso trabalho, vamos pegar as nossas joias e vamos trazer um bezerro de ouro para que nós possamos adorar, para que Deus faça sinais através dele. E o nosso verdadeiro culto fica restrito à possibilidade dos acontecimentos, dos milagres desta divindade.
Infelizmente é a verdade o que estamos vivendo, porque o maior pecado do povo israelita ali no deserto foi adorar o bezerro de ouro. Eles prestaram culto porque Deus para ele havia sumido como Moisés sumiu. Moisés não desce mais no monte. O povo estava adorando Moisés. E agora precisaria adorar o bezerro de ouro. O culto deles seria prestado ao bezerro de ouro. E assim foi feito, foi construído. Foi fundido aquele bezerro de ouro. E eles começaram a prestar culto. E Deus falou para Moisés: desce, porque o teu povo. Essa expressão de Deus, o teu povo. Quer dizer isso, o povo estava adorando Moisés, mas seguindo a Deus. Enquanto que teriam que adorar a Deus seguindo Moisés. Deus é insubstituível. Os líderes são substituíveis. Mas hoje as pessoas colocam Deus a substituível. O líder não. Este meu líder, ele é Deus. Eu preciso deste homem pregando para mim, revelando para mim, orando por mim. O povo de Deus hoje desaprendeu a orar. Ele precisa da fé na oração de outro. É por isso que o povo de Deus está mendigando as bênçãos de Deus, porque o seu culto depende de outro. O culto não depende de si mesmo, depende de outro. Ele está terceirizando o culto a Deus. E este culto terceirizado não é culto. Foi igual quando Josué disse: olha, Moisés, quando Moisés estava descendo, olha, estou vendo um grande barulho ali no arraial. E Moisés disse: é barulho, parece que é barulho de guerra. Moisés disse: não, não é barulho de guerra. Não é barulho de vitoriosos. Não há barulho de vitoriosos. Por quê? Porque no culto idólatra não há vencedor, não há vitorioso, não há vitórias. As doenças no culto idólatra continuam. Os problemas familiares continuam. As desavenças entre as pessoas continuam. As fofocas entre as pessoas continuam. As acusações, os juízos, as condenações continuam no culto idólatra. Porque as pessoas se reúnem para fazer muitas coisas, para julgar, para condenar, menos para cultuar. E ainda exige milagre. Como vai ter milagre? Porque bezerro de ouro não faz milagre. Bezerro pode ser de ouro, de prata, de bronze, de barro, seja lá do que for, não faz milagre. O culto idólatra continua a fome espiritual, continua a sede espiritual, continua no culto idólatra. E após o culto idólatra também. E Moisés disse também: não é barulho de vencidos. Sabe por quê? Não há vitoriosos, não há vencidos, porque não é uma batalha espiritual, mas todos saem derrotados no culto idólatra. Todos saem derrotados. Todos saem derrotados no culto idólatra. No culto idólatra a prostituição continua. A sede espiritual também continua. E aquele povo sofreu por causa desse grande pecado. E é por isso, por esta razão, é a mesma do grande sofrimento de muitas pessoas. Se você está no lugar que o culto realizado ainda se refere iguais a este, sai do meio deste culto. Porque não há vitoriosos, não há vencidos, mas há derrotados. E seja você o seu culto. Não dependa, não terceirize o seu culto. Não dependa de ninguém.
Não dependa das aparências. Não dependa daquilo que é consumível, daquilo que se acaba com o uso do tempo. Nada disso pode prestar um culto perfeito a Deus, mas nós, em corpo, como sacrifício da velha natureza, a nossa alma e o nosso espírito pode oferecer um culto racional, um culto inteligente, um culto perfeito ao Senhor. Independe de placa de igreja, de denominação religiosa, mas não pode ser misturado com a idolatria. Porque onde há idolatria é uma afronta ao Deus Criador, único Deus. O restante são idolatria. O culto perfeito. O que é o culto perfeito? O culto perfeito é o culto onde a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo cultuam ao Senhor. A nossa vida fora de casa, a nossa vida dentro de casa, a nossa vida na igreja, onde quer que estejamos, nós vivemos o culto, porque o culto vive através de nós. É este culto que o apóstolo Paulo está se referindo. Não é conformado com os rudimentos desse mundo, com as liturgias. O culto não precisa de parede preta, luzes girando, as pessoas fazendo piruletas, pulando, saltando, virando, gritando. Não, o culto é o culto racional, aquele culto que transferido e ultrapassa as dimensões cósmicas e chegam até a presença do trono de Deus. É este culto que estamos nos referindo. O culto perfeito é o culto com ordem e com decência, viu? É o culto com ordem e com decência, onde Cristo é adorado, onde Cristo é louvado, onde o nome de Cristo é exaltado, não o nome de outro. Não há outro elemento central para o culto, é o Senhor Jesus Cristo. O culto que nós prestamos ao Senhor Jesus, não há celebridade humana. Nós hoje estamos adorando a imagem humana mais do que a imagem de Cristo. Por quê? Porque nós vemos, está na nossa frente, é igual o bezerro de ouro. Será que o nosso culto hoje está sendo uma bênção? Será que o nosso culto não está produzindo efeito colateral? Precisamos verificar. Se você estiver no lugar onde o seu culto está produzindo efeito colateral, sai do meio deste culto e vem para o culto perfeito ao Senhor. É o culto que é feito com ordem e decência, é o culto que produz vida, porque é o culto que produz morte. Deus disse para Moisés: vou destruir todo esse povo. Moisés não. Moisés barganhou com Deus. Tem misericórdia. E é por isso que o Senhor ainda está permitindo tudo isso que acontece no mundo. É por causa da misericórdia dele. Viu? Tudo isso que está acontecendo no mundo não é vingança de Deus, não é ira, é misericórdia. Que tipo, que qualidade do culto que estamos prestando a Ele? Esta é a interrogação principal. Será que o meu culto que eu estou prestando ao Senhor está agradando a Ele? Está sendo da vontade dEle? O culto perfeito é o culto que traz vida. É o culto onde o doente entra doente e sai curado. É onde os problemas familiares adentram ali e saem resolvidos. Porque a presença de Deus é notória. As pessoas vão para cultuar. Eu não vou para receber, porque o meu culto, eu tenho obrigação de cultuar. Jesus disse até para Satanás ali: olha, porque é só ao teu Deus servirás.
só a Ele adorarás, só a Ele servirás. Então eu tenho obrigação de servir ao meu Deus. O culto não é uma oferta voluntária. No sentido, olha, de barganhar com Deus, eu vou levar o meu culto ao Senhor e o Senhor vai ter que fazer isso para mim, não, porque o meu culto já é dívida minha para com Deus. Eu não posso negociar o meu culto com Deus. O meu culto é inegociável. Eu não posso barganhar o meu culto com Deus, eu não posso trocar o meu culto com Deus por nada, porque o meu culto não é sentido de adoração se assim o fizer, mas se eu o adorar porque Ele merece, já porque Ele fez, porque Ele está me dando a vida, aí eu estou adorando, eu estou cultuando. Agora eu não posso cultuar pelo que Ele vai fazer, eu devo cultuar pelo que Ele já fez. Esse é o sentido do verdadeiro culto de louvor e engrandecimento ao nome do Senhor. O culto verdadeiro é aquele onde o pecado é exposto, não aquele que vai colocar o pecado na frente de todo mundo, não, mas o pecador se convence: eu sou pecador e eu preciso adorar esse Deus, eu preciso adorar este Senhor, eu preciso fazer parte deste culto. É onde o pecador se convence que ele é um pecador e ele precisa do arrependimento. Este é o verdadeiro culto que precisamos resgatar, do que foi esquecido, e promulgar para esta população, para este povo que está cada vez mergulhando mais em pecados. É este o culto. Devemos sempre, no culto perfeito, celebrar a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele venha. Este é o culto perfeito. Devemos fazer, temos que fazer o culto perfeito, não um culto maldito, mas um culto perfeito ao Senhor. Aquele culto maldito é aquele culto que produz morte, destruição. Não há vencedores, não há vencidos, todos são derrotados. Este é o tipo de culto maldito, mas nós fomos chamados para cultuar um culto abençoado, um culto que vai nos trazer bênção, um culto que vai transformar nossa vida, um culto que vai nos mudar cada dia mais, porque a nossa vida é uma vida de culto e adoração ao Senhor. Isto é adorar o Senhor em espírito e em verdade.